Bom dia, amigos e amigos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal O que eu penso. E hoje eu trarei para vocês algumas curiosidades sobre os Amishes, um dos grupos mais conservadores do mundo. Os Amishes são um grupo religioso surgido durante a Reforma Protestante, sendo estes parte da ala radical. Os Amishes são anabatistas, são contrários ao batismo infantil. Eles acreditam que uma pessoa só deve ser batizada quando adulta, acima dos 18 anos, pois ela só deve ter consciência do que ela está fazendo. Ela deve se entregar a Cristo por livre e espontânea vontade. Os Amishes, eles são contrários às modernidades, são contrários ao uso de energia elétrica, são contrários a ter telefone, computadores, internet, carro, motos. Os Amishes têm sua própria língua, que é chamada de alemão pensilvânio ou suíço da Pensilvânia, dependendo do grupo. Também tem suas próprias roupas típicas. Os Amishes são pacifistas, são radicais em relação a isso, são 100% contrários à violência. Por essa razão se recusam a se alistar. Eles também se recusam a ter qualquer auxílio do governo. Eles não pagam previdência, são contrários à intervenção do Estado nas suas comunidades. Não pagam impostos, não votam, não se metem nas questões do Estado e não querem que o Estado se meta em suas comunidades. Os Amishes são um grupo altamente conservador. Culto. Os anabatistas são um dos grupos mais perseguidos de todos os tempos. Os anabatistas foram perseguidos pelos católicos, porque aos olhos da Igreja Católica, rebatizaram a pessoa, que é o que eles faziam quando essa pessoa se convertia, era abominável. Batizaram a pessoa já batizada, do ponto de vista da Igreja Católica, era abominável, e os católicos os perseguiram. E não somente os católicos, mas alguns ramos do protestantismo, como a Igreja Luterana e a Igreja Calvinista. Por muito tempo eles foram perseguidos e por essa razão eles não tinham um local de culto específico. Os cultos eram realizados em diferentes pontos, em casas de membros, e esse costume pendura até hoje. Até hoje, na maioria das comunidades Amishes, o culto ele não é realizado em um templo específico, mas em um celeiro, numa casa, em algum lugar a céu aberto. Boneca sem rosto. Essa curiosidade pode parecer um pouco sinistra, mas as meninas Amish brincam com bonecas sem rosto. Os membros da comunidade acreditam que isso desencoraja a vaidade. Eles também são contrários a instrumentos musicais, porque acreditam que isso é uma forma de expressão pessoal e leva à vaidade. Rúbrica. Rúbrica é um período na vida dos Amishes, geralmente começa a partir dos 16 anos, em que os meninos e meninas têm permissão para sair da comunidade, têm permissão para falar com não-Amishes, e fazer coisas que normalmente eles não poderiam fazer e eram proibidos, como beber bebidas alcoólicas, drogas, aprender a dirigir, etc. e etc. Mulheres Amishes. Nas comunidades Amishes, as mulheres ainda mantêm o papel tradicional. Nas comunidades, elas tomam conta do lar e cuidam dos filhos. Homens Amishes. Os homens Amishes realmente são dominantes na sociedade. A sociedade Amish é uma cultura patriarcal.
e dominada pelos homens. Geralmente eles são fazendeiros, deixam a barba crescer, usam chapéus e roupas típicas. Educação. Os Amishes, eles são educados em escolas paroquiais, em escolas separadas. Eles não estudam com os não Amishes. Isso até uma certa idade, onde eles passam a estudar em casa. Castigos. Nas comunidades Amishes existe a prática de castigos, punições para os membros desobedientes, que podem ir desde castigos físicos a isolamento. Se um membro da igreja sai da igreja, se começa a agir fora dos costumes da lei do povo Amish, ele pode ser punido. As pessoas podem deixar de falar com ele, ignorá-lo e isolá-lo da sociedade, ao ponto de fazê-lo se sentir errado e voltar para a igreja. Realmente isso funciona, uma vez que os Amishes a maioria dos Amishes é Amish porque seus pais são Amish, sua família é Amish. E quando um membro sai da igreja, ele não pode falar mais com o pai, com a mãe, com os irmãos. É expulso da própria família. Apesar de ser um grupo altamente conservador, os Amishes, as crianças Amishes, de 80% a 90%, permanecem nessa crença. Geralmente, os Amishes não têm muito interesse na evangelização de não Amishes. Eles não têm o espírito evangelizador. Eles não buscam novos membros para a sua crença. Eles preferem manter os que já estão. Além disso, converter-se a essa crença é muito difícil. Em primeiro lugar, é obrigatório aprender a língua deles. Em segundo lugar, você tem que abandonar a comunidade do mundo moderno. Você não pode ter celular, TV, computador. E tem que viver uma vida mais simples. A última curiosidade que eu trago para vocês é a construção de celeiros coletivos. Nas comunidades Amishes, é muito comum os Amishes se unirem para a construção de celeiros. Muito importante na cultura desse povo, que é uma cultura agrícola. Os Amishes estão profundamente ligados à agricultura e a grande maioria se sustenta através da agricultura. E essas foram as curiosidades do vídeo de hoje, amigos.